honra para mim e para Everly. Eu queria que a minha esposa ficasse de pé. Essa é a Everly Cascione Sakiyama, neta de português, espanhol e italiano, casou com descendente de japonês, né? Pois é, olha a mistura, né, irmãos? Nós somos da Universidade da Família, que fica localizada na cidade de Pompeia, interior paulista, cerca de 450 quilômetros da capital. E realmente somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Eu quero mais uma vez, hoje cedo estivemos aqui também, compartilhando a palavra durante a escola dominical. Somos muito gratos à primeira igreja presbiteriana independente de São Luís, muito grato ao pastor Samuel, pastor Tadeu, a liderança, ao conselho da igreja, que permitiu com que nós viéssemos aqui desde quarta-feira, estamos aqui, ministrando os treinamentos de liderança de 2 cursos, especificamente projetados para o público jovem e adolescente. Um dos cursos é o chamado Habitudes, que trabalha com hábitos e atitudes, é um curso de mentoreamento para a juventude. E um outro curso que foi um outro treinamento que terminamos ontem à noite, chama-se Guia de Carreiras Yes, que é uma orientação vocacional para que jovens e adolescentes façam as escolhas certas na hora de escolher qual o vestibular a fazer, qual é o curso técnico a fazer, o que Deus tem a ver com a busca de saber qual é a profissão que a pessoa vai exercer na vida quando for um adulto. São 2 ferramentas fantásticas. Irmãos, nós nos cumprimentamos agora há pouco durante a canção, mas eu queria pedir mais uma vez um favor aos irmãos, que você ficasse de pé mais uma vez, por gentileza. E ao invés de nós nos locomovermos, uma vez que já houve o cumprimentar, mas eu quero pedir que você dê a mão a quem está do seu lado. Talvez seja alguém da sua família, talvez não. Mas é importante que neste momento, irmãos, a palavra que será ministrada, neste momento, nesta hora, é uma palavra que tem a ver tudo comigo e com cada um de vocês e a nós como igreja de Cristo. Então eu quero pedir, eu vou estar orando, mas eu quero pedir que você esteja agora orando pelo seu irmão que está à sua esquerda e o seu irmão que está à sua direita, para que o coração deste irmão, para que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade para ministrar o coração de cada um de nós. Por favor, feche os seus olhos e ore agora pelo seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Alce a sua voz ao Senhor agora em favor deste seu irmão. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh, Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui como Teus filhos, como igreja aqui localizada, como membros de um corpo. Senhor, e nós queremos que os nossos corações, nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos estejam abertos e cativos àquilo que o Senhor quer ministrar a todos nós, indistintamente nesta noite. Seja o jovem, seja o adolescente, seja a criança, seja o adulto, seja o idoso. Pai, os desta casa e os que estão visitando este local nesta noite, Senhor, que esta palavra seja uma palavra que caia em bom terreno, Senhor, que gere frutos, que gere realmente transformação de vida, que gere uma diferença na vida de cada um dos irmãos que está aqui, e que essa diferença seja transmitida e influenciada nas vidas de outras pessoas com as quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Senhor, que a palavra desta noite, bem como as palavras que houveram durante este mês de maio, todas as palavras voltadas para a família, Senhor, que todas essas palavras estejam vivas nos corações dos irmãos que estão aqui presentes. E, Senhor, que muito mais do que um aprendizado, muito mais do que uma ministração, seja algo que realmente venha a nortear a nossa vida, para que nós possamos tomar as decisões certas de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos entender o nosso papel na sociedade, na família e na igreja, de forma que venhamos a trazer honra e glória ao Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Nós te somos gratos por este privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Irmãos, eu não poderia, antes de ministrar, não poderia deixar de compartilhar acerca da minha própria família, né? Estamos eu aqui, a minha esposa Iverli, e temos a nossa família. Nós temos 2 filhas, né? Para quem não veio hoje cedo, então eu vou mostrar aqui. Essa é a Fabiane, a filha mais velha, está com 30 anos. E a Jaqueline, vai fazer 28 agora em agosto, mora em Pompeia também. E essa é a minha mãe, Dona Alice Sakiyama, com seus 83 anos, mora em Pompeia também. E aí, no dia 5 de outubro de 2013, né, a minha filha Fabiane se casou, e casou-se com o Jean Felipe, que também trabalha na Universidade da Família, e aqui já é a nossa netinha, que nasceu no dia 8 de janeiro de 2015, ela está agora com seus 1 ano e 5 meses. Né? Olha que gracinha, né? Eu sou um vô babão, viu, irmãos? Glória a Deus, porque só Deus para fazer milagre, né? Para disso aqui dela sair essa coisa linda, Deus é Deus. Irmãos, nós trabalhamos na Universidade da Família. A Universidade da Família, como eu disse, é uma instituição que está há 24 anos no Brasil, e nós somos hoje cerca de 74 pessoas trabalhando tempo integral no ministério, onde funcionam 5 ministérios. Um dos ministérios é o Veredas Antigas, muitos de vocês já conhecem, tem vários seminários e cursos, né? Um outro ministério é chamado Crown de Finanças. Também tem o ministério CMN, que nós traduzimos para o Brasil como chamado como Hombridade e Mulher Única, cursos para homens e para mulheres. E também tem um ministério chamado Educação de Filhos à Maneira de Deus, cursos de paternidade. E o ministério a qual eu e minha esposa somos os diretores é um ministério chamado Growing Leaders, que em tradução ao português seria Líderes em Crescimento. São cursos voltados para o público de 12 a 24 anos. A próxima foto é a foto da Universidade da Família, né? O pessoal que trabalha na Universidade da Família, né? Esse casal são o Jorge e a Márcia Nishimura, são os fundadores da Universidade da Família. Foram eles que trouxeram ao Brasil o curso que hoje é chamado, já há bastante tempo, chamado de Casados para Sempre. Tudo começou lá em Pompeia, na Universidade da Família. Né? Eu estou aqui com a minha esposa Iverli, e esse aqui é a rapaziada que trabalha lá nos ministérios da UDF. A área que nós trabalhamos, que eu e a Iverli trabalhamos, né, é composto por 4 cursos que são mentoreamento para adolescentes e jovens, que é o que nós viemos trazer o treinamento na quarta e na quinta-feira, para vários dos líderes, né, daqui da igreja, chamado Habitudes, que é o mentoreamento, e também tem outros cursos, que é o Yes Guia de Carreira, que é uma orientação vocacional, o Integridade Sexual, que fala sobre sexualidade, o Finanças para adolescentes e jovens, um curso chamado Coragem, que trabalha com responsabilidade e comportamento do jovem e da jovem, e um seminário de final de semana espetacular chamado A Pergunta, que trata de identidade e destino. Nós congregamos em Pompeia a Igreja Evangélica Holiness. Né? A Holiness é uma igreja que é interessante porque ela é uma igreja originalmente americana, mas aqui no Brasil, as Holiness são localizadas bastante na região sudeste, sul e centro-oeste do país. É uma igreja, é uma denominação frequentada basicamente por pessoas da descendência japonesa. A igreja de Pompeia, porém, é uma exceção. Lá nós somos em cerca de 600 membros, são pouquíssimas as pessoas de descendência japonesa. Né? E é uma alegria participar da igreja. A igreja é uma forte parceira da Universidade da Família. Vários dos pastores e líderes da Igreja Holiness são ministradores dos cursos da Universidade da Família, dos 5 ministérios. Muito bem. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos chama-se Modelando a Família. Na realidade, eu creio que o tema melhor seria se nós pudéssemos falar remodelando a família. Remodelando a família. E eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu estava orando ao Senhor e pedindo uma direção sobre a mensagem desta noite,
O primeiro sentimento que me veio à mente, ao coração, foi que eu trago essa mensagem realmente com o coração bastante partido. O que nós temos visto nas igrejas em geral, nós estamos aqui num ambiente, como eu gosto de falar, um ambiente seguro entre irmãos. O que nós temos visto na igreja muitas vezes são questões muito complicadas. Porque veja bem, se nós formos analisar em última instância, irmãos, quem é a igreja? Eu e vocês. E nós não somos isolados, seres isolados no planeta. Nós fazemos parte de uma família. Talvez algumas das famílias aqui estejam todas na igreja, nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Talvez alguns de vocês estão aqui e sentem a dor de não ter pessoas que estão nos caminhos do Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que estão há anos clamando ao Senhor para que alguém da família se converta e venha nos braços de Deus. Talvez vários de vocês estejam naquele processo estão conhecendo cada vez mais intimamente o amor de Deus, os planos de Deus. Talvez você já esteja aqui há décadas na igreja. Talvez você veio aqui pela primeira vez a semana passada. Mas todos nós, invariavelmente, fazemos parte de uma família. A minha esposa já nasceu na igreja, praticamente, né? Eu me converti com 14 anos, faz tempo, irmãos. E nós nos casamos na igreja, nós nos conhecemos na igreja, namoramos, casamos na igreja. E eu lembro que muitas pessoas falavam assim, como a gente sempre estava na liderança, eu era músico, líder do louvor, né, líder dos jovens, juvenis. E as pessoas, depois que a gente se casou e tivemos as nossas filhas, as nossas 2 filhas, muitas pessoas falavam, nossa, que família perfeita, que família linda, né? Que filhas lindas que você tem, como elas são comportadas, né? Como vocês são exemplos, como vocês conseguem, e por aí vai. Eu tenho certeza que vários de vocês já ouviram isso também. Puxa, que bom que você está aqui. Como a sua família é bênção. Como seus filhos são lindos. Que bom que seus filhos estão aqui, né? A Aninha está chorando. Irmãos, mas a minha família nunca foi perfeita. E por que eu quero começar a falar da minha família, irmãos? Porque, muito provavelmente, algumas ou muitas coisas que eu vou estar compartilhando sobre a minha família, vocês vão se identificar. E por isso eu vou abrir meu coração. A gente nunca teve uma família perfeita. Você nunca terá uma família perfeita. Por mais que nós, como pai e mãe, sonhemos com os nossos filhos caminhando, trabalhando na obra, vivendo a vida de Deus, levando o evangelho, sendo influenciadora no meio dos amiguinhos, dos amigos no colégio, dos amigos na universidade, etc. Nem sempre as coisas saem como nós planejamos. A minha família é linda, mas não é perfeita. Temos tido, há anos, muitas lutas na nossa família. E uma das coisas que nós sabemos, irmãos, é que durante muitas vezes, eu usei o famoso sorriso domingueiro. Você sabe o que é isso? Sorriso domingueiro é quando você pode estar morrendo por dentro. Mas quando alguém perguntava para você, tudo bem, Edson? Tudo bem. Como é que você está, Edson? Tudo bem. Deus te abençoe, Edson. Deus te abençoe também, meu irmão. Como é que você está? Estou ótimo. Eu usei muito sorriso domingueiro, irmãos. Mas o meu coração estava assim.
E a gente acaba se viciando em usar um sorriso domingueiro. Por diversos motivos. Por diversos motivos. Nós estamos falando, esse mês é o mês da família. Vocês receberam, certeza, vocês receberam ministrações maravilhosas sobre pais, sobre a questão de filhos, sobre a questão de finanças. E eu quero tentar compartilhar uma palavra, e para começar eu estou abrindo meu coração. Durante muitos anos, irmãos, eu usei o sorriso domingueiro. Seja porque eu já tinha um cargo na igreja, eu não queria gerar um constrangimento, não queria gerar uma decepção nas pessoas, não queria escandalizar, porque eu queria manter as aparências, ou tinha insegurança de me abrir, de falar com as pessoas, de compartilhar. Na verdade, eu estava gritando por dentro por socorro. Durante muito tempo eu usei o sorriso domingueiro. Porque muitas vezes, dentro da minha própria casa, eu estava enfrentando lutas que eu achava que o chão tinha saído debaixo dos meus pés. E que tudo aquilo, eu tenho um perfil, que sempre tive um perfil um pouco assim, muito mais, agora nem tanto, mas eu sempre tive um perfil de pessoa muito controladora. Eu sempre gostei de ter as coisas sob o meu controle. E eu achava que tinha o controle, irmãos. Controle sobre as minhas filhas, controle sobre os pensamentos das minhas filhas, controle sobre as amizades das minhas filhas, controle sobre os relacionamentos das minhas filhas, controle sobre os comportamentos das minhas filhas. Mas o dia eu entendi que nem eu nem você temos controle de absolutamente nada. Me perdoe, se você acha que você tem um controle de alguma coisa, eu vou te dizer, você não tem o controle de nada. A única pessoa que tem um controle absoluto sobre todas as coisas é o Senhor. Eu muitas vezes achava que minhas filhas eram minha propriedade. Porque eu as gerei, eu cuidei, eu eduquei. Quem deu o fôlego da vida para elas foi Deus, não fui eu. Muitas vezes tive dúvidas, questionamentos, frustração, desespero, angústia, medo, insegurança, até mesmo uma certa revolta, até mesmo indignação para com Deus. E eu coloquei reticências porque eu não consegui lembrar de mais coisas. Muitas vezes usei sorriso domingueiro. Aliás, irmãos, eu não poderia compartilhar tudo isso com vocês sem fazer a seguinte pergunta. E quanto a vocês? Quais têm sido as suas crises? Na sua família ou na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Se você não está em crise, você vai passar por crise. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na palavra, é que a palavra nos diz assim, em um determinado trecho no Antigo Testamento: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E eu aprendi uma coisa, quando a primeira vez que eu ouvi esse versículo, quando eu li esse versículo, esse texto, é interessante. Lá no texto não diz que nós não vamos passar pelas águas. Lá diz que nós vamos passar pelas águas. Talvez as águas vão chegar aqui. Mas aí ele nos promete: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Irmão, irmão ou irmã, se você não está em crise agora, se você já passou por crises, se você ainda não passou por nenhuma crise, vai passar. Então essa mensagem que eu quero compartilhar, começando pela abertura do meu coração, é para aqueles que estão passando por crise nas suas famílias. Eu não os conheço, mas eu tenho certeza que há famílias aqui que estão em luta. Podem ser lutas
financeiras, podem ser lutas de emprego ou desemprego, podem ser lutas de relacionamentos, podem ser lutas com os filhos, podem ser lutas entre marido e mulher, podem ser lutas na questão de comunicação, podem ser lutas na questão de pecados, enfim. Mas eu tenho certeza, irmãos, e graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite. Amém, irmãos? Quais têm sido as suas crises? Da sua família? Aliás, me perdoem pela ousadia, mas eu preciso perguntar isso. Você já usou seu sorriso domingueiro hoje? Quando o teu sentimento do teu coração, você está com o coração rasgado. E aí você entrou por aquela porta, as pessoas te perguntaram, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Tudo bem, minha irmã? Glória a Deus, tudo bem. Mas está rasgado aqui dentro. Como eu perguntei, né? Pode ser crise talvez no casamento, em relação a alguma coisa ligada a sexo, aos filhos, papéis dentro da casa da família, da estrutura da família, problemas na comunicação, problema na área financeira, nos relacionamentos, na identidade da família, pecados, falta de perdão, etc. Se não está passando por crise atualmente, o que você vai fazer para saber lidar quando ela vier? Uma coisa interessante que eu aprendi com o nosso presidente, Jorge Nishimura, fundador da Universidade da Família, é o significado da palavra crise. Irmão, nós vivemos rodeados de crises. Estamos vendo atualmente um monte de coisas em várias áreas. Mas eu quero me ater dentro da crise e dentro da família. Porque existe uma frase que diz o seguinte: famílias fortes, igrejas fortes. Então eu entendo que se existe essa afirmativa, se essa afirmativa é a verdadeira, eu entendo então que o oposto também é verdadeiro. Famílias doentes, igrejas doentes. Famílias em crise, igrejas em crise. E a palavra crise, no chinês, a letra, o alfabeto, crise, é essa letra aqui. E é interessante, sabe o significado da palavra crise? Em chinês? Dessa palavra? Crise. A palavra crise em chinês tem 2 significados. Sabe o que significa? Significa ameaça, mas crise em chinês também significa oportunidade. A palavra crise significa ameaça e oportunidade. Dependendo de como é que nós encaramos a crise, como ameaça ou como uma oportunidade. Quando nós encaramos a crise como uma ameaça, nós nos retraímos e ficamos passivos. Quando nós encaramos a crise como uma oportunidade, nós arregaçamos as mangas, clamamos socorro a Deus, aos irmãos e vamos à batalha, irmãos. Como você tem encarado a crise? Infelizmente, cenas como essa estão cada vez mais comuns. Pessoas se afastando da fé. Irmãos, eu tenho certeza, sem conhecê-los, eu tenho certeza que todos vocês, indistintamente, conhecem alguém próximo, talvez até mesmo da sua própria família, que se afastou de Deus. Eu tenho certeza que você conhece alguém próximo de você que se afastou de Deus. Será que eu estou enganado? Eu tenho certeza. Outra cena muito comum que nós temos visto, crise também, relacionamento entre pais com seus filhos. Entre marido e mulher, e os filhos sofrendo.
A pergunta que eu quero falar, irmãos, fazer para vocês é simples. O tema dessa mensagem é remodelando a família. A pergunta é simples. Irmãos, nós precisamos remodelar a nossa família, não é verdade? Precisamos. A grande pergunta é, quem vai remodelar a sua família? Deus ou o mundo? Sabe por quê, irmãos? Porque a versão do mundo é a seguinte, olha só, é uma versão muito lógica muitas vezes. Eu falei um pouquinho hoje cedo, mas eu vou falar agora uma abordagem um pouquinho diferente. A versão do mundo é muito simples, é muito lógica, inclusive. Veja bem, porque você tem as suas crenças, suas opiniões, seus pontos de vista. Baseado nas suas crenças, nos seus pontos de vista, você toma as suas decisões. Não é verdade? Pensa bem, eu acho que essa coisa é certa, então eu vou decidir em cima daquilo que eu acredito que é o certo. Em qualquer área da sua vida, dinheiro, relacionamento, sexo, família, casamento, amizades. De acordo com aquilo que você acredita que é o correto, você toma as suas decisões. E como consequência, você tem os seus resultados. E aí é que acontece a questão, irmãos. Veja bem, muitas vezes, quando a pessoa não gosta dos resultados que elas têm visto, eles mudam as decisões. Então o que vira? Um círculo vicioso. Eu vou dar um exemplo. Rapidamente. Se você está vendo o resultado da sua vida financeira, se você está vendo que todo mês você consegue pagar todas as suas contas, você consegue não ficar apertado, você consegue poupar um pouquinho de dinheiro, então provavelmente as suas crenças e decisões estão corretas em relação às finanças, você tem tomado decisões corretas. Por outro lado, se você vê que todo mês o resultado que você vê na sua conta bancária sempre está no vermelho, você nunca consegue pagar, tem que ficar fazendo, mamãe mandou, o que eu vou pagar esse mês, o que eu vou deixar de pagar? Você sempre está no maior sufoco financeiro. Provavelmente alguma coisa aqui e aqui estão errados. Outro exemplo, muitas pessoas não gostam do que estão vendo, por exemplo, em termos de igreja. Eu não gosto da igreja que eu estou indo. A igreja é muito chata, a igreja é muito ruim. Então o que a pessoa decide? Muda de igreja. Isso é tão comum hoje em dia. Aí a pessoa está na nova igreja, no começo o resultado na nova igreja é maravilhoso, a igreja é maravilhosa. Daqui a algum tempo, acontece alguma coisa, não estou gostando dessa igreja não. Aí muda de igreja e fica aquele círculo vicioso. A mesma coisa em relação ao casamento. Não estou gostando do que o meu marido está fazendo, meu marido não é bom, meu marido é isso, meu marido é aquilo. O que eu faço? Me separo. Aí começa a namorar, casa de novo, no começo, lua de mel. Depois de um tempo, esse marido novo também não é aquilo que eu queria. Aí o que faz? Separa de novo. Essa é a versão do mundo. Muda, decide. É um círculo vicioso. Para e pensa um pouquinho agora, irmãos. Quantas vezes você não tomou decisões diferentes para tentar mudar os resultados? Você já fez isso? Eu já fiz. Várias vezes. Em várias áreas da minha vida. Essa é a versão do mundo, porque tem lógica, mas não é a versão de Deus. Aliás, a versão que o Senhor nos ensina, e que eu quero compartilhar com os irmãos, é que Jesus falou o seguinte, em João 8,32 está assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta ficar só mudando de decisão, o que tem que mudar é a crença. E conhecereis a verdade, crença, e a verdade vos libertará, resultado. Se nós queremos uma família forte como resultado, não adianta ficar tomando decisão atrás de decisão. Temos que entender o que a palavra nos diz sobre família. Se você quer ter um casamento sólido e firme e forte, não adianta ficar mudando o casamento. O que a palavra nos ensina sobre casamento? Se você quer ter uma vida financeira que honre e glorifique a Deus e seja bênção na sua vida, o que você tem que fazer? O que a palavra nos diz sobre finanças? E aí você vai tomar as decisões corretas e nós vamos ter os resultados abençoados por Deus. Essa
É a maneira de Deus. Agora tem uma questão. Olha só o que está dizendo em Josué 24, 14 e 15. Aliás, uma das canções que nós cantamos aqui hoje no louvor falava exatamente sobre isso. Diz o seguinte o texto. Josué falando, né? Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. E aí Josué conclui dizendo, mas eu, podem ler para mim, irmãos? Eu e a minha família. Josué disse, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tomaram a decisão certa. E eu quero me ater um pouquinho, rapidamente, sobre a frase e a afirmação de Josué. Eu quero falar sobre, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na família nós temos pai, temos mãe, temos os filhos e, claro, temos também os avós. Cada um tem o seu papel estabelecido pelo Senhor em relação ao papel de cada um de nós na família. Quem é pai aí? Levanta a mão. Bastante, pode abaixar. Quem é mãe? Bastante. Quem são filhos? Todo mundo. Ok, deixa eu refazer a pergunta. Quem são solteiros? Que estão aí, os filhos que estão aí. Ok. Todo mundo é filho de alguém, né? Verdade, né? Irmãos, todo mundo, cada um de nós temos um papel a cumprir. Cada um de nós, irmãos. E sabe uma das coisas que eu mais me preocupo? É que quando falo, o que nós temos percebido e o que nós temos visto, eu tenho certeza que o que eu vou falar não é novidade aos irmãos. O que nós temos visto é que muitas vezes nós não vivemos de acordo com isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliás, muitas vezes, este mês da família, que vocês estão fazendo as mensagens e estamos encerrando hoje, né, em relação à família, muitas vezes nós nos esquecemos do papel que nós temos como família. Nós nos esquecemos do papel do pai, nós esquecemos do papel da mãe, nós nos esquecemos do papel dos filhos, nós nos esquecemos do papel dos avós. Aliás, muitas vezes, infelizmente, todos nós transferimos esses papéis que competem a nós para outras pessoas. Hoje cedo eu falei um termo que é muito usado em empresas, chamado de terceirização. É quando nós terceirizamos aquilo que nós fazíamos para outras pessoas fazerem, e nós pagamos para elas fazerem no nosso lugar. Eu até mostrei alguns exemplos, né? Por exemplo, se você quer que o teu filho aprenda natação, você manda para a escola de natação. Você quer que o teu filho aprenda matemática, você manda para o Kumon, matemática. Você quer que o teu filho aprenda inglês, você manda para a escola de inglês. Você quer que o teu filho aprenda sobre música, você manda para o conservatório de música. E o que muitas vezes nós, como família, temos feito, como pai e como mãe, é que quando nós queremos que os nossos filhos aprendam sobre Deus, nós mandamos para a igreja. Igreja, se vire. Irmãos, como eu disse, eu não os conheço. Então, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas muitos pais só trazem os filhos no culto. Não trazem para aprender sobre a palavra na escola dominical. E depois, muitas vezes, o filho apronta alguma, ou a filha apronta alguma. O que está adiantando você ir na igreja? Só vem no culto, irmãos. É uma benção o culto, a gente louva junto, a gente estuda, ouve a palavra, etc. Mas sabe, é mais um evento na vida da pessoa, irmãos. Eventos não transformam vidas. O que transforma as vidas é um processo. Eventos são muito bacanas, eventos são chamativos, eventos são confrontadores, eventos são encorajadores, eventos, mas não são aquilo que transforma a vida. Muitos pais acham que fazem muito. Já estou levando meus filhos na igreja. Fica aí na igreja.
que eu vou assistir meu esporte espetacular, vou jogar meu joguinho de futebol lá com os amigos, vai aí na igreja. Ou vem só no culto, que é uma bênção. Mas não é o suficiente para que o teu filho ou tua filha possa aprender os princípios da palavra de Deus. Aliás, nós terceirizamos para a igreja muitas vezes, e nos esquecemos, irmãos, que na verdade a fé tem que começar em casa, irmãos. A fé não tem que começar na igreja, a fé começa em casa. Em casa. Irmãos, igreja não substitui a família. Não, igreja não substitui a família. Igreja e família devem ser... Eu queria ouvir mais forte, irmãos. Igreja e família devem ser... Uma não substitui a outra. Há famílias que falam assim, em outras palavras, falam assim, olha, assim como eu mando meu filho para aprender natação na escola de natação, e eu pago a mensalidade, eu vou mandar meu filho para a igreja para aprender sobre Deus, e eu dou oferta para a igreja. Eu dizimo na igreja, eles têm que ensinar sobre Deus para os meus filhos. É obrigação da igreja. Igreja não substitui a família. Igreja não tira o papel que Deus estabeleceu para a família. E nem vice-versa. Muitas famílias falam assim, não, o importante é só em casa, que é em casa, que é em casa, e igreja não. Para que ir na igreja? Para que ir no culto? Para que ir na escola bíblica dominical? Para que ir no acampamento? Para que ir no retiro dos casais? Não, aqui em casa. Aí vai para o outro extremo. Irmãos, igreja não substitui a família. Família não substitui a igreja. Família e igreja devem ser parceiras. Parceiras. A palavra do Senhor nos diz em Crônicas 7, 14 a 16. E se o meu povo, famílias, igreja, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Porque no coração do Senhor, sempre houve essa questão de que família é algo precioso. Famílias fortes, igrejas fortes. Muitas vezes, nós dependemos de eventos. Muitas vezes nós achamos que a igreja tem a obrigação de fazer as coisas e que às vezes nem acha que tem obrigação, mas muitos acham, mas muitas vezes que algumas coisas que são feitas nas igrejas são suficientes. Irmãos, não são. É a necessidade de um processo em casa. Aquilo que é ministrado de uma forma excelente, eu tenho certeza, pela liderança desta igreja, aos seus filhos, a vocês como adultos, né, precisa perdurar durante a semana em casa, ser desenvolvida em casa, vivida em casa. Porque a fé originalmente deve começar em casa. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós não temos como nos eximir de algo que compete a nós. Compete a você, jovem, adolescente que está aqui como filho dessa família. Compete a você, pai, que está aqui como sacerdote do lar. Compete a você, mãe, auxiliadora idônea, mãe, protetora dos filhos. Compete aos avós também,
cheios de sabedoria, de experiência de vida. Nós não temos o direito de abrir mão daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós como papel, irmãos. Isso seria uma grande desobediência e uma desonra àquilo que o Senhor nos dá como privilégio de exercermos dentro da família. E em parceria com a igreja, podemos realmente todos nos dar as mãos, nos apoiar, para trabalharmos juntos, para crescermos juntos. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias em crise e que tentam lidar sozinha com a crise. Tem muitas famílias que, em vez de, no momento que estão em crise, de clamar por socorro, usam o sorriso domingueiro, irmãos. Em vez de nos sentirmos seguros no ambiente que é a igreja, nós usamos o sorriso domingueiro. Para que usar o sorriso domingueiro? Não temos que usar sorriso domingueiro. Eu quis usar um termo educado de falar sorriso domingueiro. A palavra certa seria máscara. Quando nós não estamos bem, estamos em crise na nossa família, frequentamos a igreja, congregamos numa igreja abençoada como esta, e entramos por essa porta e falamos, tudo bem, estamos usando uma máscara. Quando nós não estamos bem, nós temos que falar, meus irmãos, me socorram, eu preciso de ajuda, minha família precisa de ajuda, eu preciso que a minha família volte para os caminhos do Senhor, que meus filhos voltem para o caminho do Senhor, eu preciso da minha vida diante do Senhor, me ajudem nesse processo, porque só vir no culto não resolve, irmãos. Temos que parar de ter esse sorriso domingueiro, irmãos. Eu aprendi isso, foi difícil. Voltando para esse slide, a pergunta é simples. Quem vai remodelar a sua família? Deus ou o mundo? A versão de Deus, a maneira de Deus é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maneira do mundo é, o ciclo vicioso, e usando a máscara do sorriso domingueiro. Quem você vai querer que remodele a sua família? O sorriso domingueiro que dá um jeitinho nas coisas? E o mundo que aí se decide resultado, mau resultado, decide mau resultado, decide mau resultado. Ou nós vamos recorrer, juntamente com a igreja, como parceira, nós vamos pedir socorro àquele que é o maior especialista em reconstrução, Jesus. A quem você vai recorrer para remodelar a sua família? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Talvez a sua família esteja em crise. Talvez não. Talvez a sua família esteja no auge da crise. E muitas pessoas que estão aqui não sabem. Talvez você tenha medo de abrir o coração em relação a alguma crise que está acontecendo, que está te corroendo por dentro. Porque há tanto tempo você usa o sorriso domingueiro. Quando nós agimos assim, nós vemos a crise como uma ameaça. Mas quando nós encaramos a crise como uma oportunidade para crescermos em Deus, nós mudamos a nossa atitude. Isso é remodelar a família. Irmãos, eu sinceramente me sinto muito honrado de estar compartilhando a palavra com vocês, de verdade. É a primeira vez que viajamos o Brasil todo, levando os treinamentos para pastores e líderes. É a primeira vez que nós estamos no Maranhão. Por isso que para nós é uma honra grandiosa estar aqui com vocês. E talvez até, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor uma direção em relação à palavra para compartilhar nessa noite, talvez até poderia ser um pouco mais polido, um pouco mais light, mas eu não poderia fazer isso, irmãos. Porque eu tenho sentido a gravidade do que nós temos visto nas nossas igrejas.
Nossas igrejas estão cada vez mais sendo como uma empresa de terceirização, porque as famílias muitas vezes estão deixando de cumprir o seu papel, de exercer com que a fé começa realmente em casa e transferindo isso para a igreja. E muitas vezes a igreja está fazendo isso também, o que não deveria fazer. Igrejas e famílias precisam trabalhar em parceria, porque a fé começa em casa. Cada um de nós temos um papel. Só assim nós podemos permitir com que Deus remodele a nossa família. Porque crises virão, irmãos. A questão é, como nós vamos lidar com a crise? Da maneira do mundo ou a maneira de Deus? Porque crises virão. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé, por favor. Eu quero pedir para que as famílias agora se ajuntem. Eu não sei se tem a rapaziada que está lá atrás, separada dos pais, mas eu quero pedir que as famílias agora se unam. Se vocês estão separados entre famílias, se juntem as famílias agora, por favor. Se você está sem família, se agregue em alguém que você considera como sendo da família, de grande amizade. Eu quero convidar o pastor Samuel e a sua família que estiver aí, por gentileza, que venham aqui à frente. Como é bonito ver a família se reunindo, irmãos. A visão que eu estou tendo aqui é maravilhosa. Ver vocês se reunindo em famílias. Isso é fantástico. Eu quero pedir ao pastor Samuel, primeiro agradecer mais uma vez, pastor, pela oportunidade de compartilhar a palavra. Mas eu quero passar a palavra ao pastor Samuel, para que ele esteja orando com e por vocês. Porque ele é a autoridade espiritual que Deus colocou neste local. E nada mais justo do que eu, como visitante, servo como vocês, de honrar a autoridade dele, da família dele, do pastor Tadeu que está aqui também, da liderança do conselho. E eu quero pedir com que o pastor Tadeu possa estar orando, Samuel possa estar orando por vocês, para que o Senhor venha realmente a remodelar a minha família e a família de vocês. Vamos orar então, irmãos. Senhor, aqui estamos nós, Pai. Tu és o Deus da família, Deus da família de Abraão, Deus da família de Isaac, Deus da família de Jacó, o Deus da família de José e Maria, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que nos fez filhos e filhas, herdeiros e herdeiras, Deus da nossa família. Realmente, Senhor, nós queremos nesta noite reconhecer que em muitas circunstâncias nós temos sido hipócritas, Deus. Nós temos usado máscaras porque nos amoldamos aos valores da sociedade presente. E quando alguém olha para nós, nós esperamos que elas reconheçam que nós estamos bem e somos certos. Mas Deus, a verdade é que muitas vezes os nossos corações estão feridos, partidos, e nós não confiamos na igreja, Deus, porque não confiamos um em outro. Nós tememos o julgamento dos outros, de que erramos, de que não estamos sendo fiéis o suficiente, de que pecamos. Mas nós reconhecemos nesta noite que o Senhor escolheu salvar o homem através da igreja, através da tua palavra que flui no meio da tua igreja, através do clamor feito, Senhor, no lugar que o Senhor escolheu para visitar, para abençoar, para proteger. O Senhor nos escolheu para formar a igreja.
E nesta hora nós, como igreja, como pedras vivas, nos achegamos ao Senhor e depositamos as nossas máscaras no teu altar, pedindo: tem misericórdia de nós, Senhor. Compadece-te, Senhor, de nós homens, porque pecamos quando nos omitimos e transferimos a responsabilidade de sermos líderes e sacerdotes dos nossos lares para as nossas esposas, para a igreja, para o pastor, para o presbítero, a missionária, a intercessora. E ainda murmuramos dizendo que não estão fazendo nada por nós. Perdão, Senhor. Perdão, porque o nosso papel, o Senhor espera que nós o executemos. Clamamos então como homens: dê-nos a graça, Senhor, em nome de Jesus, de, com fé, coragem, com ousadia, darmos passos na direção da edificação dos nossos lares. Senhor, nós sabemos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, não construir, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, Senhor, seja conosco e nos abençoe e nos fortaleça na edificação de um lar saudável, um lar conforme a tua vontade. Eu oro pelas minhas irmãs, as mulheres, auxiliadoras idôneas, mães que o Senhor tem escolhido para dar a tua herança, o galardão do Senhor. A tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, que a mulher virtuosa, ela honra o seu marido, os seus filhos, ela abençoa e ela faz prosperar o seu lar. Ó Deus, visita as minhas irmãs que aqui estão nesta noite, as mulheres, as mães desta igreja. Senhor, que elas possam ser conduzidas pelo Senhor nos caminhos da sabedoria, nos caminhos da virtude, segundo a tua palavra. Que as mãos e as obras das mãos das tuas filhas sejam abençoadoras. Que a administração das tuas filhas no seu lar possa ser socorro bem presente aos seus esposos, aos seus filhos, e possa, Senhor, edificar lares cheios da tua paz, cheios da vida abundante que o Senhor traz para nós. Eu oro pelos filhos, Deus. Vivemos uma geração de rebeldia, de rebelião. Rebelião contra os pais, as autoridades e contra o Senhor. Ô Pai, infunde o teu temor no coração dos filhos. Usa os pais e as mães para que este estilo de vida alcance a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Enfim, Deus, que os nossos lares tenham altares de adoração ao teu nome. Que os nossos lares sejam fontes de água viva a jorrar para a eternidade. Que os nossos filhos sejam como os rebentos da oliveira, Deus. Pai, faze isto, ajuda-nos a edificar lares onde os nossos filhos cresçam saudáveis, fortes, vigorosos, cresçam em estatura e graça na tua presença e diante dos homens. Senhor, restaura os muros dos nossos lares, para que haja proteção dentro da nossa casa. Que filhos não precisem mais se rebelar contra os seus pais e afrontarem os seus pais com palavras por estarem feridos pelo estilo de liderança dos seus pais. Cura o coração dos filhos que foram feridos pelos seus pais, Deus. Cura o coração dos pais que sofrem pela rebelião dos seus filhos, Deus. Que o Senhor mesmo nutra os nossos lares com o teu amor. Que o Senhor mesmo, Deus, pelo teu Espírito Santo,
dispa maridos e esposas, pais e filhos dos velhos homens, que se corrompe, e revista-nos do novo, que é gerado em Cristo Jesus. Que esta igreja seja conhecida, Deus, como celeiro de lares saudáveis. Que os casais desta igreja possam ser missionários na reconstrução, na remodelagem de lares, para a glória do teu nome. Senhor, eu te louvo agora pela vida do Edson e pela vida da Everly. O Senhor os levantou e o Senhor tem forjado a vida deles. O Senhor nos permitiu tê-los conosco esta semana, na sua maior parte dos dias. Hoje eles concluem a etapa da ministração que o Senhor deu a eles. Eu louvo o teu nome pela vida deles, mas rogo para que o ministério deles seja, Senhor, cada vez mais frutífero. Que os teus anjos estejam acampados ao redor do seu lar, da sua família. Que o Senhor os proteja, que o Senhor sustente, que o Senhor renove as suas forças físicas, que o Senhor os guie em tudo, e que sempre na boca dos teus filhos estejam palavras edificantes. Renova-os, Pai, sustenta-os, abençoe a UDF, a Universidade da Família, e todos os obreiros que lá trabalham. Que ela possa se expandir, e não somente os estados, as cidades do nosso país, mas onde ela puder chegar, que ela possa levar, Senhor, os instrumentos para a edificação de uma igreja saudável, uma igreja fundamentada na tua palavra, e que construam lares que sejam faróis, mas acima de tudo, lares que sejam usinas de fé para a glória e honra do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Laércio, Priscila.